Após o longo período de instabilidade no sistema solar e após a extinção dos dinossauros, a Terra finalmente estava pronta para iniciar um novo ciclo. Gaia, a consciência que habita o planeta, havia aguardado pacientemente por esse momento. Era hora de implantar uma nova fase evolutiva. Era hora de fundar a primeira grande civilização da nova Terra. O intenso aquecimento causado pelos eventos anteriores deixou as regiões centrais do planeta instáveis. E foi nos polos norte e sul, hoje conhecidos como Groenlândia e Antártida, que as condições se tornaram mais favoráveis à vida. Foi ali que uma raça ancestral emergiu: Hiperbórea. Os hiperbóreos não vieram de fora. Eles foram gerados pela própria Terra, moldados pela pureza energética dos polos e pela influência direta de Gaia. Com o tempo, evoluíram a níveis extraordinários, desenvolvendo corpos semi-etéreos e a capacidade de atuar em múltiplos planos de existência. Sua missão era clara: estabilizar o planeta e preparar o terreno para civilizações futuras, incluindo os projetos adâmicos que seriam inseridos mais tarde. Após estabilizar a frequência de Gaia e preparar os novos continentes para que os projetos pudessem emergir, os hiperbóreos poderiam continuar seus ciclos em outros planos e sistemas. Mas, mesmo podendo deixar a Terra, optaram por permanecer. Assumiram o papel de guardiões planetários, protetores silenciosos da consciência de Gaia. Eles permaneceram atentos, guiando os primeiros ciclos de vida e assegurando que os novos continentes pudessem se desenvolver de forma equilibrada. Cada ação, cada intervenção, tinha o objetivo de manter o planeta em harmonia e garantir que os futuros projetos evolutivos tivessem condições de prosperar. Os hiperbóreos foram os primeiros a restaurar o equilíbrio da Terra, mas eles não ficaram sozinhos por muito tempo. Das terras geladas dos polos, novos continentes começaram a emergir. Após a estabilização do planeta e os eventos que remodelaram a Terra, era chegada a hora de civilizações avançadas ocuparem o planeta e dar início aos primeiros projetos adâmicos. Nesse contexto, surgem os continentes de Mu e Lemúria, coexistindo como polos complementares de conhecimento e energia. O continente de Mu surgiu há milhões de anos e tornou-se uma civilização vasta e altamente populosa, localizada no Pacífico, com dezenas de milhões de habitantes. Não era apenas um povo, era um centro energético do planeta. Sua tecnologia utilizava as próprias forças naturais. Campos eletromagnéticos e telúricos eram manipulados para gerar energia, mover estruturas e estabilizar o clima. Mu também era o berço de projetos, colônias e raças estelares, funcionando como polo cultural e espiritual do Pacífico. Com o passar das eras, parte da população de Mu expandiu-se para regiões adjacentes, formando o continente de Lemúria. Enquanto Mu era o cérebro, Lemúria se tornou o coração da civilização. Ali surgiram escolas iniciáticas dedicadas à geometria sagrada, alquimia e outras tradições estelares. Mestres lemurianos viajavam constantemente entre Mu, Lemúria e regiões polares para intercâmbio de conhecimento e práticas sagradas. Foi nesse cenário que a Federação iniciou o projeto adâmico na Terra. O plano consistia em introduzir a cada 200 mil anos raças adâmicas na Terra, permitindo que, com a frequência única de Gaia, essas consciências evoluíssem e ascensionassem. O primeiro ciclo trouxe arianos de Aldebaran, que habitaram Mu e Lemúria. Eles eram seres com aspectos rurais, mas capazes de rápida evolução espiritual e tecnológica. Após milhares de anos, grande parte ascensionou, migrando para planos sutis ou outros orbes. Outros permaneceram para auxiliar o segundo ciclo do projeto. O segundo ciclo trouxe arianos de Sírios, que se estabeleceram em Lemúria. Eram seres de densidade maior que o primeiro projeto e mais suscetíveis a desequilíbrios. Com auxílio dos lemurianos, muitos conseguiram ascender, mas alguns permaneceram ligados à matéria terrestre. Esse resultado preparou o caminho para conflitos futuros, já que o terceiro projeto
incluía seres adâmicos negativados vindos das Pleiades. Após as eras de Mu e Lemúria, o planeta estava pronto para uma nova etapa do projeto adâmico. Uma civilização nasceria no coração do Atlântico, uma civilização que uniria esplendor e tragédia. Seu nome era Atlântida. O terceiro projeto adâmico foi conduzido pela Federação, trazendo à Terra seres vindos das Pleiades. Eles foram alocados em um novo continente, Atlântida, um vasto conjunto de ilhas que se estendia pelo oceano que hoje leva seu nome. Esses seres traziam consigo o fascínio pela tecnologia e uma estrutura social hierárquica, herdada das castas pleiadianas. Atlântida rapidamente tornou-se um império de tecnologia e cristal. Suas cidades eram monumentos de energia e beleza, torres translúcidas, cúpulas ressonantes e canais energéticos que captavam o magnetismo da água e o transformavam em força vital. Os Atlantes dominavam o uso de cristais de energia, campos eletromagnéticos e mecanismos psíquicos avançados. Era uma civilização que unia o esplendor material à inteligência cósmica. Durante milênios, Atlântida e Lemúria coexistiram em equilíbrio. Os lemurianos, centrados na espiritualidade, e os atlantes, focados na tecnologia, trocavam conhecimento e mantinham uma relação de respeito mútuo. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro da Terra. Foi uma era de aprendizado, expansão e ascensão espiritual. Muitos seres conseguiram elevar sua consciência e migrar para planos superiores, cumprindo o propósito do projeto original da Federação. Nesse período, mestres estelares e raças de diferentes sistemas transitavam livremente entre os continentes. Trazendo consigo saberes de alta ciência, magia e alquimia cósmica, compartilhavam técnicas de manipulação energética, arquitetura sagrada e tecnologias baseadas na consciência. Essas trocas mantinham o planeta em um campo vibracional elevado, expandindo o conhecimento terrestre a níveis jamais vistos. A Terra tornava-se um ponto de convergência cósmica, um laboratório vivo da evolução universal. Entretanto, essa harmonia não durou. O fascínio dos Atlantes pela matéria começou a superar sua conexão com a essência espiritual. O avanço tecnológico não acompanhava mais o avanço moral. Dogmas, ambição e desejo de controle começaram a dominar parte da elite atlante. O equilíbrio com Lemúria se rompeu, e o planeta começou a vibrar em uma frequência de conflito e densificação. Assim encerrava-se o ciclo dourado das civilizações antigas. Atlântida marcava o auge e o início da queda do projeto adâmico na Terra. Uma nova era se aproximava, mais densa, mais conflituosa e decisiva para o destino humano. Atlântida havia se tornado o império tecnológico da Terra, mas a ambição atlante crescia. A energia cristalina, antes usada para curar, passou a ser usada para dominar. Com isso, a unidade planetária começou a rachar e a densidade no planeta aumentou. À medida que a densificação do planeta avançava, a conexão dos mestres atlantes e lemurianos com os planos superiores começou a enfraquecer. Sem o mesmo acesso às fontes sutis, tornaram-se cada vez mais dependentes e reféns das energias e informações densas disponíveis no plano físico. Como reflexo, os seres humanos adâmicos passaram a manifestar sintomas da degeneração energética: corpos menores, tempo de vida reduzido e condutas cada vez mais influenciadas pela densidade da Terra. A Federação tentou intervir para conter esse processo, mas o apego crescente à matéria e a expansão da densidade tornavam a reversão extremamente complexa. Nesse cenário, seres afinados com vibrações negativas começaram a espalhar discórdia entre as civilizações. Preocupados com o avanço da degeneração, os habitantes desses continentes buscaram soluções urgentes. Alguns recorreram à manipulação genética, outros a práticas esotéricas que, com o tempo, se distorceram em magia negra. Esses métodos deram origem à vampirização energética.
uma tentativa desesperada de prolongar a vida e conter a deterioração da consciência. As divergências entre Atlantes e Lemurianos se intensificaram, resultando em uma espécie de guerra fria espiritual e tecnológica. Ambos os lados se viam como guardiões do propósito original da Terra, mas cada um interpretava esse propósito de forma diferente. Essa tensão inevitavelmente evoluiu para um conflito aberto. Explodiu então uma guerra de proporções globais. Cidades inteiras foram destruídas. A energia liberada por essas batalhas devastou boa parte da infraestrutura planetária. Em Lemúria, poucos grupos sobreviveram. Os que escaparam refugiaram-se em vilarejos remotos, mas foram atingidos por radiações das explosões, o que degradou seu DNA ao longo das gerações. Essa mutação forçada deu origem a subespécies humanas, biologicamente enfraquecidas, obrigadas a recomeçar praticamente do zero. Com a queda moral de parte dos Atlantes e a destruição parcial de Lemúria, a Terra mergulhou em um período de instabilidade profunda. O mundo, que já havia sido regido pela harmonia entre ciência e espiritualidade, tornava-se agora um campo fértil para forças que exploravam o material e a corrupção moral. Foi nesse cenário caótico que um grupo de pleiadianos regressivos, vindos de Nibiru, encontrou oportunidade para expandir seu domínio. Esses seres possuíam vasto conhecimento em genética e mineração, mas sua prioridade não era o equilíbrio planetário, e sim o controle. Eles passaram a interagir muito com os Atlantes, oferecendo tecnologias e métodos que alimentavam o poder, a hierarquia e o apego à matéria. Esses seres eram o grupo de extraterrestres que ficaram conhecidos como Anunnakis.